Você está preparado para o fim? Capítulo 4. Tema desta semana: o tempo do fim, parte 1. Segunda-feira. Meta de hoje: leitura das páginas 63 a 66. O tempo do fim, parte 1. Nos capítulos anteriores, vimos os efeitos do mistério da iniquidade sobre a humanidade. Vimos que a sociedade está se corrompendo rapidamente devido à rejeição da palavra de Deus, à falta de referência e à inversão dos valores. A remoção da restrição moral existente na Bíblia faz com que a degradação da moralidade humana se acelere de uma forma jamais vista. A consciência do homem está cauterizada e estamos presenciando o naufrágio da cultura humana. Vimos nas referências bíblicas citadas nos capítulos anteriores que tudo isso foi profetizado nas Sagradas Escrituras, apontando para o tempo do fim. 2 Tessalonicenses capítulo 2 contém um trecho profético que vincula os acontecimentos atuais com o tempo do fim. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 3 e os versículos do 6 ao 8. Esses versículos mencionam o nosso arrebatamento, o dia do Senhor, a aparição do Anticristo e o mistério da iniquidade. Tudo isso está relacionado com o tempo do fim, com a segunda vinda de Cristo, com os tempos apocalípticos. Neste capítulo, iniciaremos um estudo escatológico sobre os fatos que acontecerão no tempo do fim. Escatologia é o estudo dos acontecimentos do final dos tempos, descrito na Bíblia. A palavra escatologia significa estudo das últimas coisas. Compõe-se das palavras gregas eschatos, que significa último ou final, e logos, que significa palavra ou estudo. Portanto, trata-se do estudo dos acontecimentos dos últimos tempos. Nossa intenção não é fazer um estudo exaustivo dos fatos escatológicos, uma vez que isso seria impossível e tampouco satisfazer a curiosidade do leitor sobre o tema. Nosso objetivo é apresentar alguns fatos principais relacionados com a segunda vinda de Cristo, como incentivo e advertência para que possamos vacinar-nos contra a ação do mistério da iniquidade, apegar-nos mais à palavra de Deus e manter nossa consciência limpa e sã, a fim de que nosso espírito esteja plenamente funcional para receber a mensagem que Deus tem para nós no tempo final. Uma vez que se trata de um assunto muito vasto, a experiência que teremos neste capítulo será semelhante à que se tem nos ônibus de excursão dos principais pontos turísticos da Europa e dos Estados Unidos, os chamados Hope One, Hope Off. Esse termo vem de saltar em inglês, cuja palavra é hope, dando o sentido de saltar para dentro do ônibus, Hope One.
e saltar para fora dele, rope-off. Essa é uma das melhores maneiras de se conhecer uma cidade. O turista, ao comprar a passagem, escolhe o passeio de um dia ou de 2 ou 3 dias e recebe um mapa que indica as diferentes rotas assinaladas com cores distintas. Em cada trajeto, há uma sequência de ônibus que percorre os pontos a cada 15 minutos. Ao embarcar, o turista recebe um fone de ouvido que pode conectar ao sistema de som a bordo e selecionar um idioma para ouvir a descrição detalhada de cada lugar visitado. Ele pode permanecer a bordo, vendo os pontos turísticos de longe, desfrutando do passeio e ouvindo a descrição. Dessa maneira, percorrerá toda a rota em pouco tempo. Ou, se preferir, pode descer do ônibus nos pontos de interesse e gastar o tempo que desejar para visitar o lugar. Ao finalizar a visita, poderá voltar ao ponto onde desembarcou para pegar o próximo ônibus e continuar o passeio. Neste capítulo e nos seguintes, faremos um tour bíblico. Subiremos no ônibus para mostrar os principais fatos das profecias escatológicas, sendo que, em determinados pontos, desceremos para ver alguns detalhes a fim de nos aprofundar na matéria. Na maioria dos pontos, permaneceremos no ônibus, apenas contemplando de longe, sem muitos detalhes, simplesmente para fazer o passeio. Espero que a leitura destas páginas leve você a amar mais a Bíblia. Nos fatos históricos, vemos o cumprimento exato das profecias bíblicas. A maioria delas já se cumpriu e estamos aguardando a concretização das que restam. O fato de a maioria das profecias ter sido cumprida com exatidão nos impressiona e encoraja, pois cremos que as demais se cumprirão com a mesma precisão. Por que conhecer escatologia? A primeira coisa que você deve perguntar antes de continuar lendo este capítulo é: por que conhecer escatologia? Muitas pessoas buscam conhecimento nessa área, simplesmente para satisfazer a curiosidade. Desejam apenas saber o significado dos chifres, das cabeças da besta e de outros sinais apresentados em Apocalipse. Para outros, a motivação para o estudo escatológico é o medo que tem do livro de Apocalipse. Quando era criança, todas as noites minha mãe lia a Bíblia para mim e para meus irmãos. Isso nos ajudou a amar o Senhor e sua palavra, que pouco a pouco foi depositada em nosso coração. Lembro-me que quando chegamos ao livro de Apocalipse e ela começou a ler a descrição do Senhor Jesus no primeiro capítulo, fiquei muito assustado. Sentia pavor ao imaginar aquele homem com o rosto brilhante, como o sol, cabelos brancos, olhos como chama de fogo, pés com bronze polido e com uma espada afiada saindo pela boca. Hoje essa lembrança rende boas risadas. De fato, muitos não leem Apocalipse porque têm pavor desse livro, mas quero dizer a todos que é necessário conhecê-lo. Nele não há apenas coisas que assustam à primeira vista, mas também muito suprimento da vida divina. Na verdade, precisamos estudar e conhecer escatologia, não por curiosidade nem por medo, mas para nos preparar para a volta do Senhor. Assim como o conhecimento das profecias relacionadas ao tempo do fim nos incentiva, também nos enche de temor, pois vemos que o fim está próximo. Não sabemos quanto tempo ainda resta para nos prepararmos. Espero que estes capítulos ajudem você, querido leitor, a experimentar a salvação e o livramento do Senhor. O Senhor nos deu sua vida e o viver da igreja com os demais irmãos e irmãs, para que possamos ser preparados para reinar com Ele na era vindoura.